Na história das constituições brasileiras, houve uma alternância entre regimes fechados e democráticos. O caráter dos governos teve uma repercussão na aprovação das cartas que foram ora impostas, ora aprovadas por assembleias constituintes, entenda-se por Constituição ou Carta Magna. O conjunto de princípios fundamentais que regem todas as leis do país, analisando nossas antigas constituições, podemos perceber que certas garantias de que hoje usufruímos são verdadeiras conquistas. Além disso, inserindo cada carta magna em seu contexto histórico, podemos compreender melhor a trajetória política de nosso país e identificar tendências ou correntes de pensamentos que nos guiaram por décadas e décadas. Após a independência do Brasil, ocorreu uma intensa disputa entre as principais forças políticas pelo poder. O Partido Brasileiro, representando as principais a elite latifundária escravista, produziu um anteprojeto apelidando a Constituição da Mandioca. Os portugueses, antes dela, estavam inseridos no contexto de pós-independência do Brasil. Era para constituir ou ocorrer um grande confronto entre as principais forças políticas da época. Por existir esse confronto de interesse, Dom Pedro I, com medo de perder o poder, desenvolveu a Assembleia Constituição Brasileira, que estava formada, convocando alguns cidadãos, conhecido por eles, e das portas fechadas começaram a restringir o que seria a nossa primeira Constituição. Essa Constituição é conhecida por estabelecer no Brasil um governo monarquia hereditária e aplica 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, que era exercido pelo imperador Dom Pedro. Foi a Constituição que teve maior vigência no Brasil, durando mais de 65 anos. Foi emendada em pelo menos a Constituição de 1891. A segunda Constituição ocorreu no ano de 1891 e tinha como contexto a pós-proclamação da República. Ela também era repleta de interesses, principalmente da elite oligárquica latifundiária, com destaque para os cafeicultores. Essas elites influenciando o eleitorado ou fraudando as eleições, voto de cabresto, impuseram seu domínio sobre o país, o coronelismo. A Constituição de 1934, com a crise econômica de 1929, com os diversos movimentos sociais que buscavam melhores condições de trabalho. Em 16 de julho de 1934, foi promulgada a terceira. Seu contexto político estava incluído na chamada Era Vargas. Segundo seu preâmbulo, foi criado para organizar um regime democrático que assegura à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico. Foi a que menos durou, apenas 3 anos. A Constituição de 1934 não acabou com a oligarquia, mas acrescentou ao poder os militares, a classe média urbana e os industriais. Nela foi criado o voto secreto e o voto feminino, além da criação da Justiça do Trabalho e de leis trabalhistas. Foi a Constituição com menor duração. Suas principais características eram voto obrigatório para menores de 18 anos, criação da Justiça Eleitoral, proíbe o trabalho infantil menor de 14 anos, determina jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas, indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica e dentária, assistência remunerada,
a trabalhadoras grávidas, proíbe a diferença de salário para um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. A quarta Constituição ocorreu 3 anos depois, em 1937. Ainda inserida no contexto da Era Vargas, seu mandato terminava em 1938. E para continuar no poder, ele teve que dar um golpe de Estado. O Estado Novo falava que ele era obrigado a fazer isso para proteger o povo brasileiro de ameaças comunistas. Assim torna-se um ditador, esse período é conhecido como Estado Novo. Essa Constituição tinha inspirações fascistas, era um regime ditatorial, perseguia opositores, o Estado intervinha na economia, a abolição de partidos políticos junto com a liberdade de imprensa. Embora tenha sofrido o regime ditatorial, não se pode negar que durante o período houve uma notória nacionalização formal da economia e o controle de áreas estratégicas de produção, levando a uma grande expansão capitalista. O Estado Novo tem fim em 1945, por conta das crises sofridas em um nível internacional, quando o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, caindo em certas contradições, pois a nossa política interna era ditatorial, enquanto estávamos apoiando o regime liberal, ou seja, o fim de um Estado totalitário. Essas grandes controvérsias acabam criando no Brasil um forte descontentamento, o que levará à queda do Estado Novo. Suas principais características eram concentração dos poderes executivos e legislativo na mão do presidente, estabelecer eleições indiretas para presidente, acabar com o liberalismo, pena de morte, expurgar funcionários contrários ao regime, plebiscito para referendar a Constituição, mas nunca aconteceu, diminuição de direitos e garantias fundamentais, greve, mandado de segurança, ação popular, e diminuição do controle de inconstitucionalidade. A Constituição de 1946. A Quinta Constituição ocorreu no ano de 1946. Em contexto estava a redemocratização do país. Vargas agora tinha sido deposto e era de grande importância ter uma nova ordem constitucional. Afinal, agora o país tinha se redemocratizado. Através da emenda de 1961, foi implantado o parlamentarismo, com a situação para a crise sucessória, após a renúncia de Jânio Quadros. Em 1962, através do plebiscito, os primeiros optam pela volta do presidencialismo durante a Segunda Guerra Mundial. O governo do Brasil declarou a ser aliado aos aliados e contra os países do eixo. Submetiam-se que o fascismo seria também extinto no Brasil, sendo que não poderia ter uma política interna com uma constituição baseada no fascismo e externamente luta contra o regime. Suas principais características eram República Federativa, Estado laico, a liberdade de pensamentos sem censura, a não ser espetáculos e diversas públicas, a liberdade de consciência, da crença e do exercício do cultos religiosos, a prisão dos flagramentos, delito ou por ordem escrita da autoridade competente e garantida ampla da defesa do acusado e extinção da pena de morte. 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de 1967. Essa Constituição surgiu na passagem do governo Castelo Branco para Costa e Silva, período no qual predominavam o autorismo e árbitro político. Documento autoritário. A Constituição de 1967 foi largamente emendada em 1969, absorvendo instrumentos ditatoriais, e ela estava inserida em uma nova ditadura, agora a militar. Um passado negro na história brasileira. Ela dava toda a liberdade aos governantes para combater qualquer ameaça inimiga contra o governo, desde manifestações populares e até influências estrangeiras. Em 1964, ocorreu um golpe de Estado retirando o poder
o então presidente João Goulart, que se pensava por suas ideias ser comunista, assumindo daí o poder militar. Com uma nova política militarista e principalmente autoritária de Castelo Branco, criou-se em 1967 uma nova Constituição incorporando os atos institucionais, os quais serviriam para manter a legitimidade das atuações do regime militar. A Constituição de 1967 foi elaborada sob pressão dos militares pelo Congresso Nacional, que fora transformado em Assembleia Nacional Constituinte, carta esta que foi elaborada já que neste momento a oposição sido afastada e com base no ato constitucional número 4. Este que foi criado para compelir o Congresso a criar uma nova Constituição e eliminar a Constituição de 1946, alegando que esta estava descentralizada para legalizar e constitucionalizar o regime militar.